Fala, pessoal! Como que vocês estão? Vocês estão vendo que nós estamos sentados num modelo diferente aqui, né? É porque hoje os convidados são um surprise. Ah, meu irmão! Hoje aqui no 3D é aquele famoso dia. De que, Lan? 3D Podcast. Meu cara. Deus! E o podcast tem estado top, sabe por quê? Porque não é nós mais. Agora nós estamos com os convidados. Os convidados Aprove que Deus, né? Aprove Deus nos tirar. Aprove, eu não sei o que significa isso, gente. É versões antigas, né? Da João Ferreira João Ferreira de Almeida. Corrigida fiel. Mas eu sei que o negócio tem estado top, top demais. E hoje, se você entrou aqui, tá aqui, você sabe sobre o que nós vamos falar, né? Nós vamos falar sobre filhos em chama. Como criar filhos em chama. Que jeito que faz isso, hein? Criar Desafio, filho, hein? É, rapaz, desafio. Né? Esse é o verdadeiro. Desafio aqui de manhã, né? Então. Desde agora nós chegamos. Então, rapaz, que Isso é desafio, meu irmão. Isso aí vai ser um desafio. Mas vai dar certo, hein, gente? Então, ó, eu nem vou mostrar quem que são os convidados nossos aqui, só vou mostrar eles depois da vinheta. Então, se você quiser saber quem que veio para essa batalha junto com a gente, quem que vai estar conosco nesse embate, você precisa continuar nesse vídeo, porque é só depois da vinheta. Mas não antes de fazer aquele comentário que o Lan sempre faz. Qual que é, Lan? Rapaz, moça. Você Jovem. Jovem. Cara, curte o vídeo, comenta aí um comentário aleatório aí. Quem que é os convidados, que não sei o quê. Né? Porque na foto de capa, o editor não vai colocar. Não vai Vai colocar. colocar só o perfil, assim, a silhueta, assim, Isso. e um ponto de interrogação. Vocês vão ter que entrar pra vocês assistirem. Então, já curte, comenta aí embaixo aí. Assiste o vídeo todo, o que você concorda, você não concorda, gostou, não gostou, comenta no final a respeito do vídeo, sobre o assunto que nós estamos falando e manda pra alguém, cara. Manda pra alguém que eu tenho certeza que a conversa aqui vai ser edificante, vai ser pra glória de Deus e você ajuda a gente a espalhar esse conteúdo, né? Mais uma vez, não é questão de youtuber famoso, não, mas é a regra do jogo, cara. É. Tem que jogar a regra do jogo. É, porque senão a plataforma ela mesma não coloca pra galera ver, né? Vai achar que não Exatamente. tem significado nenhum, né? E aí deixa aí, perdido. Às vezes o cara assiste, as pessoas assistem, poxa, nossa, legal o que vocês estão fazendo lá, poxa, compartilha então, cara, compartilha. Se inscreve. Não deixe de assistir, mas compartilha, É, tá mano. joia? Então, a gente conta com o seu like, se inscreve no canal aí. E devagarzinho nós vamos alcançando mais pessoas pra glória de Deus. Com certeza. Então, agora é aquele momento que não falha aqui, né? Aquele momento que a produção nossa vai soltar aquela vinheta marota, né? Então, produção, pelo amor de Deus, meu filho, dá o crack aí, solta essa vinheta pra nós aí, vai. Vai que vai. Então, você ficou, né? Você tá curioso, né? Pelo assunto, pelos convidados, né? E nós vamos mudar de câmera agora para você ver quem são os convidados que vão estar com a gente aqui nesse dia de hoje, falando conosco sobre como criar filhos em chamas. Então, vamos para aquela câmera lá. E aí, meu querido, você tá vendo? Quem que são? Ah, meu irmão, tá aqui a Cristiane, conhecida como Cris, tá? Mas para os íntimos aí, para mais chegados, não, ela fala assim, Cris não, tá? Então tá aqui a Cristiane, a minha Cris, tá? Minha esposa, para conversar comigo e com o Lan nessa tarde. E Cadê eu? Aqui, ó. Aqui é a minha esposa, meu irmão. Ali a Isla, fala um oi, amor. você entendeu, meu irmão? Hoje nós viemos aqui decidido, meu irmão. Nós trouxemos aqui uma ajuda de peso, porque ninguém melhor do que elas para falar pra gente sobre como criar filhos em chamas. Porque às vezes vocês veem a gente fazendo tudo que a gente faz, mas nós só estamos nos tornando as pessoas que nós somos, é porque nós temos elas dos nossos lados, essas mulheres ajudadoras que contribuem no nosso ministério de alguma maneira, né? Ou de todas as maneiras, né? Às vezes nós estamos fazendo 1% só, né? E eles fazem o restante, e tem sido bacana. Então, Cris, seja muito bem-vinda. Como é que você tá? Tá tudo jóia? Tá tudo jóia. Boa tarde. E é sobre isso. Então tá bom, então. Boa tarde, bom dia e boa noite. A gente sabe o horário que eles vão ver, né? Boa noite, bom Quem dia. assistir de noite é boa noite, quem assistir de tarde, boa tarde. Olá, então. Olá pra todos. É, isso aí. Isla, seja muito bem-vinda, fica à vontade também, viu? Amém, obrigada.
Deus abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Elas estão meio acanhadas aqui, porque elas falaram que elas não são as garotas da câmera, entendeu? E a primeira vez é assim mesmo, né? É. Nada, depois Depois já era, né? já era. Perde a Já era. vergonha nas próximas. Eu ouvi dizer que ia ser a primeira e última, mas... Vai saber, Ah, não, né? Deus não trabalha assim. Olá, então hoje nós vamos falar sobre esse assunto, cara. É uma das grandes perguntas hoje no meio da família, né? É como que a gente consegue manter os nossos filhos apaixonados por Jesus, cara. É. Ainda mais que, né? Esse tempo agora tá doido. Nossa, Pai do céu, tá cada dia mais difícil. Primeira coisa é isso, né? A gente entender que é responsabilidade nossa, né? Tipo, às vezes as pessoas têm costume de... eu preciso que meu filho cresça na igreja, né? Eu quero que meu filho participe de tal... Nossa, acho muito importante o filho ir pra escolinha e acaba que a salinha das crianças vira uma desova de criança, né? É só largar lá pro pai não ter dificuldade na hora de assistir o culto e depois a criança nem sabe o que é Deus mais, né? Então, a primeira coisa é entender esse primeiro passo, que é a nossa responsabilidade de criar nossos filhos na presença de Deus. Não é da professora da igreja, né? da salinha, embora faça parte, agrega, né? Agrega tudo isso, mas a base mesmo, ela precisa vir de dentro de casa, né? Então, assim, é difícil. Porque eles são bem grandes ainda, né? Com pelo menos uns 40 andar, né? É difícil, porque eu não me preparamos, né? Nada assim, organizadinho para falar, mas acho que fica mais aleatório também. Mas é uma responsabilidade nossa, dos pais. Desde quando a gente vai pro Antigo Testamento ali, a gente vê o papel educacional dos pais de preparar a próxima geração. Eu sempre falo, quando Deus vai conduzir o povo, ele fala, registra isso, registra aquilo, e é mais comum naquela parte da Páscoa, e aí fala assim, quando as futuras gerações perguntar por que nós fazemos, por que vocês fazem isso, né, os filhos de vocês, aí fala, não, por causa disso, disso e disso, né? Então há uma preocupação muito grande com a próxima geração, né? Com esse lance de cuidado. Só que é aquele negócio, cara. É dificultoso. Cara. Cris, você está contribuindo aqui, aqui no Ministério, né? Na área infantil ali, dentro da escolinha, lidera a escolinha. Quais que são as dificuldades que você vê assim, hoje acontecendo normal, assim, dentro das crianças, em relação a esse contato, às vezes, com Jesus? Nem bíblico, nem com atividade, nem nada disso, mas com Jesus mesmo. Eu acho que o que a gente consegue mais perceber é a questão do desinteresse, né? Hoje, o mundo, querendo ou não, ele oferece para crianças coisas mais atrativas, mais empolgantes, que estimula um contexto pequeno, mas que para eles é nossa. E às vezes dentro da questão, né, bíblica, às vezes não chama a atenção da mesma forma. Uhum. Então, hoje, o que eu vejo, assim, comparando com o tempo um pouco mais atrás, que eu não sou tão velha assim, mas comparando com o tempo mais atrás, você vê que hoje o mundo tem prendido mais, até as crianças mesmo, principalmente por conta desse contexto, né, da tecnologia. Hoje você não tem uma criança que não saiba mexer no YouTube. Às vezes até melhor que a gente. Nossa, eu não sei fazer coisa que a Alice faz pra mim que eu acho incrível. Então, as crianças, eles estão muito evoluídas. Então, acaba atrapalhando um pouco, né, nesse sentido. Mas, da mesma forma, eu vejo que, assim, se fosse um contexto que trabalhasse a família junto com a igreja, né, todo esse contexto trabalhando junto, eu acho que isso também seria bom. Porque como eles são mais desenvolvidos, eu acho que eles conseguiriam absorver mais rápido do que as crianças antigamente. Que antes a gente era meio lardinho, meio devagarzinho, né? Nesse sentido, não tinha assim, tanta ferramenta também igual é hoje, né? E aí, assim, só que acaba, às vezes, não tendo, né, essa participação de família, mas a igreja junto. Acontece o que o Luan falou. Muitas das vezes acontece deles virem, trazer as crianças, deixar as crianças e é só ali que ela tem um contato. Sim. Né? Aquele lance de, domingo pega a Bíblia e beleza, vamos para a igreja. No resto da semana, não sei da Bíblia, não sei quem que é Jesus, não sei. Quem que é Deus também, não sei. Às vezes eles até ficam, né, meio perdidos.
Aí faz umas perguntas que até é engraçado, que daí eu explico. Aí depois eu fico pensando, nossa, mas será que eles entenderam assim? Mas eu sei que eles entenderam porque, né, eles são mais acelerados. Eu acho que isso, ao mesmo tempo que é bom, é ruim. E aí a gente vê que, assim, talvez por falta de estímulos, eles não conseguem aprender tudo que eles têm para aprender, não conseguem absorver tudo que eles têm para absorver. Cara, eles são muito inteligentes, muito mesmo. As crianças de hoje, cara, eles são a geração que nasceu para impactar. Eu penso isso porque dessa questão do pensamento acelerado, do aprendizado acelerado, tudo é muito rápido, lá na né? frente, muito, muito rápido. Então, acho que se houvesse, né, essas duas ferramentas trabalhando junto, cara, a gente teria uma chance de acerto, acho que bem maior do que 70%. Hoje eles vêm, eles aprendem, claro que eles aprendem, né? Às vezes eu sempre gosto de perguntar para eles, do que nós falamos mesmo? Para ver como que eles estão aprendendo, para ver se eles absorveram alguma coisa. É lógico que cada um tem o seu jeitinho, tem uns que tem mais interesse, é perceptível, você consegue ver isso. Tem uns que tem mais interesse, outros não. Como tem a questão da idade também, a gente vê essa diferença, né? E a gente, dentro da escolinha, a gente tem que estar atento, né, com essa questão. Às vezes, você fala para um de uma forma, para o outro, você já tem que abordar de uma outra maneira, né? Hoje a gente tem crianças autistas, então você consegue mudar a mesma coisa, só que de uma forma diferente para que eles entendam. E é gratificante você ver que, de alguma forma, você está participando daquilo, né? De mostrar Deus de alguma forma para eles, de uma forma que eles entendam. Por mais que eles são muito, né, voltados para o lúdico, musiquinha, né? Tem toda essa questão. Você tem que entender que a criança não é igual a gente, que aprende assim, lindo, maravilhoso. Lógico que tem essas faixas de idade que eles vão crescendo, vai ficando mais fácil trabalhar nesse sentido. Mas criança ainda é mais fácil nesse contexto. Então, acho que quando há essa participação da família e da igreja, a chance do acerto é maior. Porque daí, aqui a igreja vai ser somente mais um complemento do que ele está vivendo, e não a base que teria que ser, né? Então, eu vejo que, assim, o certo teria que ser em casa e aqui complementa, igual a escola, né? Igual a educação. A escola bate muito nessa tese, né? Nessa tecla de que eles estão lá para completar. E é verdade, a mesma coisa a escola bíblica, né? A igreja, ela está aqui para completar, oferecer mais um suporte. Mas isso tem que vir de casa. Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Que não é a tia da escolinha que vai fazer seu filho ser cristão. Não é a tia da escolinha que vai mostrar o caminho para ele. Ela vai ajudar. É só um meio, né? Não é um ela fim, é só né? mais uma luz ali. Mas quem põe ele aqui na estrada e dá a mão e vai, é os pais. A Cris falou um negócio que é muito legal, né? Falou a respeito de nós, da nossa geração, né? Porque a nossa geração é diferente. Às vezes, acho que o contato que a gente tem hoje com todas as ferramentas foi bem menor na nossa geração, né? Porque o que eu penso quando a gente toca nesse assunto de filhos? Não somente em filhos em chama, não somente em filhos crentes, etc e tal. Mas eu penso assim que o primeiro, acho que começa bastante com a gente, né? De como foi para nós. E até mesmo queria perguntar para alguns de nós aqui, não sei como que foi para cada um de vocês, esse despertar em Deus, né? Viver esse relacionamento, qual o ponto de partida que saiu. É lógico que hoje eu vejo que os filhos nossos eles têm um privilégio que talvez, sei lá, 70% de nós que estamos nessa mesa aqui não teve, né? Que é a família completa, né? Assim, o pai e a mãe tudo junto, crescer naquele lar e tal, que é a diferença dos nossos filhos, né? Vamos supor, eu, no caso, cresci com a minha mãe sem o meu pai. A Cris, mesma coisa. A Isla também, né? O Lan, que cresceu com o pai e a mãe, né? Mas num outro contexto também, que talvez não agregava da maneira que fosse esperado e tudo mais. Mas, assim, não sei pra vocês, assim, o quanto que foi difícil esse despertar. Porque uma coisa que a gente vê, assim, até mesmo falando de mim, um contexto que foi difícil para mim no começo para despertar para Deus, cara, foi enxergar em Deus essa paternidade, cara. Esse amor, cara, esse desejo de estar próximo, sabe? Esse lance assim de, eu posso confiar em Deus que, né, Ele vai cuidar de mim, cara, sabe? De se sentir cuidado. Isso foi uma dificuldade para mim, algo que foi muito difícil para mim no começo. Para você, Isla, como que foi esse lance assim? Como que foi para você se despertar?
Quais foram os passos que você viu que contribuiu de forma positiva ou negativa para você chegasse nisso hoje, ter esse desejo, fazer as coisas que você faz para Jesus com esse amor e carinho? Certo. Eu tinha muita dificuldade com isso também, questão da paternidade. Até em oração eu ficava, como que eu vou chamar Deus de pai? É uma pergunta. Só que eu era uma criança muito tímida, ainda sou. Sim. E quando eu era pequena, minha mãe levava para a igreja, mas porém eu dormia na cadeira. E quando eu ia na igreja, eu não tinha muita amizade, Sim. às vezes meus primos não iam, então eu sempre fui uma criança muito quieta. E na adolescência eu nunca quis estar próxima, né? Pra que eu vou na igreja? Não tem nada lá pra mim, não tem nada que me interesse e tudo mais. Até que a minha mãe ficou muito preocupada com os caminhos e tudo mais. E tinha um jovem na igreja que perguntou de mim pra ela. E ela falou assim, qualquer dia você leva ela na igreja, ela não quer ir mais lá comigo, leva ela com você. E foi, eu nunca, conversei uma vez e, não, tudo bem. Samuel? Samuelzinho Guedes? Samuel Guedes. Esse aí foi uma vez na minha vida. Daí ele falou, vamos na igreja, mas tá bom. Me arrumei mesmo querendo ficar em casa. E foi lá, daí eu vi aqueles jovens. Não, eu não fiquei na igreja por causa de meninos e nada. Legal, não né? foi. Foi porque eu vi uma esperança para mim lá. Sim. Eu senti algo bom. Legal. Eu disse, nossa, eu posso me encontrar com Deus, eu posso conhecer Ele, eu posso chamar Ele de Pai. Legal, E foi isso cara. que ajudou a afirmar. Não foi igual um amigo nosso que conversou aqui demais, né? O Gui, né? O Gui. Ficou lá por causa da filha do pastor, né? Verdade. Ô, miserável. Ô, Gui, você vai ver Ele depois, falou né? isso, deu uma dor no coração do A Cris! Ai, eu vou começar a olhar as ovelhas agora com outros olhos. Quem que tá ficando aqui? Meu Deus do céu, rapaz. Ô, Lan, e você, cara? Como é que foi Rapaz, isso pra você? Eu também, foi mais ou menos esse contexto, assim, família geralmente católico, né, tal. E aí a mãe começou a ir primeiro e começou a raçar a gente. Eu lembro que, não sei se eu tinha uns 8, 9 anos de idade. E aí a mãe começou a levar nós. Eu lembro dele, quando ela começou a ir na igreja no caminho, né. Era ali onde é perto ali da lojinha de R$1 ali na rua do Boa Vista ali, perto da Guimarães. Enfim. E aí começou a ir lá, também não gostava, né? Aquele negócio chatice, né? Sentar, ouvir. isso que a gente E a pensa. igreja mais pentecostal, né? Povo gritando, né? E aí, mas Deus tem um jeito de trabalhar, né, cara? Tem aquela música que cantava muito, né? Hoje eu não sou muito fã dessa música, aquela assim, restitui. Nossa, Sei. cara, eu quero de volta. Quando tocava isso aí, cara, até eu pulava. Até você gritar pra restituir. Eu quero. Devolve! Eu quero Perdi de volta. nada, cara. Não tinha perdido nada. Eu quero. Mas aí você vê que são uns pontinhos assim que Deus vai movendo, né? Sim. E aí depois a gente foi pra Sara, né? Por causa de todo aquele movimento de jovens e tal, meus irmãos, tudo também. E eu lembro que teve um encontro da Sara, esses encontros que eles fazem, tipo, encontro com Deus, aquela coiseira tudo. Depois tem um reencontro, né? E aí o Som e o Alce foi, né? Meus dois irmãos mais velhos. E eu não fui nesse encontro, né, por algum motivo que eu não sei qual. E aí, só que depois da Sara, a gente ainda não conhece Deus, né? Não tinha um encontro, não tinha consciência. Era um movimento de dança que eu participava, o jovem que ia, era da hora estar junto. E quando não tinha, o culto era paia, né, cara? Não fez rodinha hoje pra dançar, que não sei o quê. E depois a gente foi, um líder saiu lá da Sara e foi na época, missionária. E aí o líder sai, né? Porque arranca, né? Foi junto e depois a gente ficou na missionária. Mas aí foi assim, cara. Aí na missionária a gente teve os processos, os jovens que mais ou menos saiu da sala ali, já conhecia lá. E aí ficamos lá, né? Um monte de gente saindo. E aí nesse processo a gente foi sempre conhecendo mais da palavra, conhecendo mais de Deus. E aí tem eu falo assim, esses retiros da vida, né? Que é uns momentos assim, meio impactantes, né? Quando a gente vai com aquela expectativa. E graças a Deus foi até hoje, cara. Mas acho que de todo mundo aqui, para que a gente pode concordar, é que ninguém teve como é que eu posso falar? Um modelo que a gente pode considerar saudável de educação cristã dentro de casa, né, cara? Tipo, eu não tive... Vocês conhecem a história, né? Eu olhava ali, às vezes, o pai tinha problema com alcoolismo e tal, mesmo minha mãe indo na igreja, mas tinha os problemas dentro de casa, né? Cada um teve os seus problemas ali. Sim. Então, tipo, se a gente fosse olhar como referencial, a tendência era reproduzir aquele tipo de comportamento. Mas ver como é que a misericórdia de Deus, ela
ela atua, né, cara? Ela flui de uma maneira que a gente não percebe, né? E- Aquele lance da multiforme graça de Deus, né? Exatamente, cara. De atuar na situação, assim, que é igual uma vez eu vi, Deus, ele trabalha nas nossas desgraças, né, cara? Tipo, a gente produz tanta tormenta e ele consegue virar aquilo e fazer daquilo sair um melzinho lindo da coisa boa. E hoje a gente vem com essa responsabilidade de fazer diferente, né, cara? De, tipo, não deixar pro como eu posso falar, assim, na minha casa também foi assim, então, né, Deus tenha misericórdia e Resolva, né? e resolva o jeito dele. Né? Resolva, né? Mas é isso. Mas isso aí é bem legal, cara. No dia ontem que eu tava conversando com a Cris sobre esse tema, né? A primeira pergunta que vem na cabeça nossa é: será que meus filhos estão em chama? Será que meus filhos são apaixonados por cara, Deus? eu vou falar pra você, será cara. que eu consegui construir isso no coração deles, cara? Acho que é a primeira coisa que a gente pensa, né, cara? Porque a gente meio que tem a gente tem meio que um modelo firmado na nossa cabeça, acho que algo construído já, e por isso que a gente pensa isso. Pré-definido. Isso, já está cara. pré-definido já, né? Aquela pré-definição já. Uma vez eu vi um pastor falando, cara, ele disse que é algo que marcou muito eu, sabe? E às vezes ajuda a gente nessa criação de filho, porque ele fala assim, às vezes a gente tem que matar o nosso filho ideal para criar o nosso filho real, cara. Porque a gente tá com uma ideia de filho na cabeça e pega um monte de conceito, não, meu filho tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser... E na realidade, cara, são outras condições. Entendeu? Meu filho tem que... questão escolar, não, ele vai ter que ser assado Exemplar, assim. com isso, aquela Exato, outra. na igreja não, vai ter que ser assim. Porque às vezes nós olhamos o filho de outra pessoa Isso. fazendo assim, meu filho fosse assim e tal. E às vezes a gente acaba querendo tratar o filho daquele jeito, mas é uma ideia, uma idealização que a gente fez e na realidade não é aquilo. E aí esse pastor, muito tempo atrás, eu carrego isso, cara, mata o filho ideal que você idealizou na sua cabeça. Mata ele, senão você vai arrebentar com o real. Verdade. Trabalha com a realidade. Já fica uma dica até para você que está nos vendo já, tá? Exatamente. Então não cria um modelo de um filho ideal na sua cabeça, né? Mas lembra que a criação, a paternidade é algo real, né? É algo E construtivo. único, né, cara? E único. Singular É. para Cada um deles é de uma forma, né? Exatamente. Nós aqui, nós temos 3 filhos, né, de cada lado, né? Três. Três É verdade. 3 filhos de cada lado, né? E em estágios diferentes, né? Nós, Exato, cara. hoje vocês estão vivendo um estágio que nós dois já vivemos, né? A Helena com 5. 5. 5. Eu não sei falar as idades. Ah. Se me perguntaram tudo, eu me A Helena 5, a Maria 8 e o Pedro fez 11 agora, né? 10. Ele é um ano mais novo que a Alice mesmo? Falei que era. Você ganhou, Cris, perdão. Você ganhou. Mas vai ter outra situação que ele vai perguntar de novo. Cara. E agora nós aqui já é diferente, né? Já é 11, 13 e 16 agora, né? Que a Sofia vai fazer 16 aqui uns dias. 15, né? A Sofia tem 15 ainda. Ela não vai fazer 16 ainda, tem 15. Viu, músico? Viu, Não vem pra cá, não. ô, músico, baterista, tecladista aí, ó. Só é grande. Essa é uma moça grande que puxou pro pai dela nas alturas. Né? Então é só isso. Então, assim, é uma situação diferente, né, cara? E ontem, na hora que eu tava conversando isso com a Cris, assim, sobre essa questão, daí a gente começou a perguntar. E a gente até chamou a Sofia, né? E falamos assim... Falei, Sofia, nós estamos querendo conversar esse assunto lá no podcast, lá, e a sua mãe tava falando assim que ela fica nessa dúvida, eu também e tal. Fala pra nós, o que você faz aqui quando você tá fazendo é por qual motivo? Né? Daí ela falou, não, eu faço porque eu amo, não é porque vocês Eu falei mandam pra ela, eu fazer, não. porque a gente tá no contexto de fazer e você se sente obrigada a fazer, ou você faz porque você gosta de fazer. Ela pensou e ela falou que ela faz porque ela gosta de fazer. E eu acho que isso é interessante, porque, tipo, acho que a forma mais fácil pra gente não idealizar um filho perfeito é você sempre olhar pro filho dos outros e observar o seu. Cara, eu tenho muito essa mania de observar. E aí, tipo assim, às vezes, lá na escola eu pego fazendo isso direto. Às vezes eles estão comentando alguma coisa sobre o filho deles ou em qualquer outro lugar. E aí, às vezes eu fico pensando, cara, Deus, obrigado, porque minhas filhas são totalmente diferentes. Às vezes eles perguntam pra mim, nossa, elas não brigam, porque são idade próxima, né? Tudo menina, não tem aquela briguinha, aquele negócio de uma avançar na outra. Eu falo, gente, lá em casa não tem isso, não. Nunca teve e não vai ter. Se uma avançar na outra, apanha as duas. Eu falo pra elas desse jeito. E não tem, cara. Assim, discute, às vezes, por bobeirinha ou outra, sim. Mas não tem falta de educação, não tem uma maltratar a outra. Nunca teve essa questão de uma avançar na outra, né? Porque a gente que cresceu em outro contexto já é outro contexto. Já era um engolindo o outro. Aquele né? negócio de quem fome gosta aqui, né? Um engolindo o outro. E às vezes você nem era homem, você brigava com homem. Eu era nesse contexto. E, tipo,
E eu acho isso interessante, porque daí você olha para os seus e você fala assim, nossa, Deus, eles não são, né? Pode ser que eles tenham as falhas deles, mas, cara, eles não são metade do que essas meninas hoje são. Igual nós, só tem menina. E eu olho, assim, nesse contexto de ver as minhas meninas e ver as meninas que são basicamente da idade delas, já anos-luz, avançada, né? Em sentidos ruins. E eu penso, nossa, Deus, obrigado. Que eu acho que eu não ia nem ter estrutura para saber lidar com elas se elas fossem assim. Porque era o que eu era. E aí eu ficava pensando, nossa, cara, hoje que eu sou mãe, né? Eu penso, cara, se eu fosse minha mãe, olha, eu acho que eu partia eu em 10. Nesse sentido, assim, sabe? Nesse sentido. E aí eu acho que é interessante, na hora que ela respondeu isso, eu pensei, nossa, Deus, eu não sou a perfeita, mas alguma coisa a gente tem feito. Eu acho que a forma mais legal, assim, é você observar que, cara, ainda que, né, eu sou muito autocrítica. Ainda que às vezes não seja da forma qual que você gostaria que fosse, Exato. alguma coisa tá passando, né? Alguma coisa de bom tá acrescentando na vida deles. E eu acho que assim, a maior forma da gente conseguir esse resultado é você mostrar para eles isso que você sente isso também, né? É quando eles conseguem enxergar que aquilo é real para você. É a questão do Espelho, exemplo, né? Sim, É a um questão do espelho. exemplo. É tipo, eu quero que meu filho, cara, leia a Bíblia, cara. Não só quero, mas eu sei que isso é importante. Cara, se meu filho não vê eu lendo a Bíblia, não vai rolar, cara. Não vai, às vezes, mas eu tem que mostrar. Porque na hora que eu for, vamos ler a Bíblia, a primeira coisa que ele vai falar, mãe, Você não lê? você não lê, você pode passar a madrugada inteira de oração, de jejum, cara, não mostra no ato. E também no resultado, né, nas atitudes e tal. E aí fica difícil, né, cara? Aí é o lance que tá falando do todos espelho. os contextos, né? Igual às vezes quando cresce e não quer mais servir. Não quer servir, não quer envolver naquilo ali, quer ser o crente salvo, sentado, satisfeito. Por quê? Porque nunca viu os pais desempenharem aquilo ali, né? É lógico que tem uma vocação maior, tem um chamado Exato. maior, tem uma liberdade Mais maior, sei lá. desenvolto, né? Cada um tem o seu lugar De próprio. alguma forma, você tá ali para servir, nós somos chamados para servir, né? Eu gosto muito de servir. Traz os bastidores, tá, gente? Diga-se por passagem. Que desafio Mas, foi hoje. Aqui Foi um desafio hoje, né? foi difícil. Mas eu acho muito que envolve isso. O fato deles enxergarem você fazendo e automaticamente aquilo ali se torna parte da vida deles. Então, eles entendem o quê? Cara, igual no caso as nossas, graças a Deus, elas nasceram já dentro desse contexto cristão, né? A gente já teve a Sophie, a gente ainda não era bonitinho, lindo, maravilhoso, mas a gente estava ingressando. Eu demorei um tempo para processar a questão, né, digamos, uma conversão, uma aceitação, um enxergar Cristo de uma forma diferente. Porque eu não conseguia me enxergar, eu me sentia indigna. Por quê? Porque entrava o choque, né, da religiosidade e eu não conseguia me enxergar naquilo ali. E aí eu ficava pensando, cara, Deus não olha pra mim. Por quê? Porque eu não tenho nada disso aqui que eles falam. Os requisitos pra você ser legalzão, né? Não tô aqui, Pra Deus. Deus ver. Sabe? Então, tipo assim, eu sempre não conseguia me enxergar naquilo ali, não conseguia aceitar aquilo ali, não conseguia absorver nada daquilo ali. Fiz o curso de batismo várias vezes, não conseguia batizar. Toda vez chegava no dia, eu não ia. O curso de batismo, você batizou, eu cheguei a ministrar a última aula lá na... E, cara, a eu última não aula pra conseguia, porque eu não conseguia enxergar que, cara, Deus podia me amar ainda que eu era daquele jeito. Na minha cabeça tinha um script, um protocolo Você certinho. tinha que vir purificada, né? Você... Nossa, tinha que ser, nossa, diferente. E aí, tipo, eu não conseguia enxergar aquilo. Depois, quando eu consegui enxergar que, cara, Deus, ele me ama independente do que eu sou, porque não tem a ver comigo, tem a ver com ele, né? Com o que vem dele. Eu consegui entender que ainda que eu seja falha, ainda que eu seja, eu gosto de falar, o cocô do mosquito, ainda assim, ele enxerga algo em mim. E o mínimo que eu posso fazer é devolver. É ser grata de alguma forma. E expressar isso. Eu gosto de expressar isso fazendo coisas. Eu gosto de... Minha linguagem de amor, o Eric sempre fala isso. Que é produzindo. Prestação de serviço, né? É prestando. É estar ali pra você quando você precisar. Isso eu entendo. Pra mim, isso é uma forma de mostrar amor. Então, eu gosto muito de fazer isso. E hoje que a gente tem as meninas, né, que a gente saiu desse contexto de religiosidade, que hoje abriu um leque muito grande, né, pra gente entender o contexto das palavras, das passagens bíblicas, né, que antes eram usadas fora dos contextos.
assiste o contexto, assistem lá. Ficou mais fácil para mim entender que como que eu poderia passar isso para as meninas. Então, assim, eu sou chata, viu, gente? Sou chata, todo mundo sabe que eu sou chata. Sou chata, sou exigente, sou brava. Mas uma coisa que eu não sou é religiosa. Principalmente com as minhas meninas nesse contexto. Por quê? Aquilo que eu sentia foi por conta disso. E eu nunca consegui enxergar Deus nesse sentido de pai, de amigo, de aceito, de, nossa, de tudo, de amor. Não conseguia por conta disso. Isso era uma barreira para mim. Então, eu entendi o quê? Se eu ficar dessa mesma forma, cara, eu vou afastar elas de Deus. Eu não vou trazer elas para perto. Então, eu sempre explico para elas. Igual eu ainda falei para a Sofia, né? Eu falei assim, se a gente não fosse cristão, se a gente não cobrasse isso, participar das coisas que, né, que a gente sabe que desagrada a Deus, você participaria ou você não participaria? E aí difícil, ela olhou, né? Ela falou assim, mãe, eu acho que eu não participaria. Então, tipo assim, deu pra gente entender que, cara, ela consegue já entender o que é certo, o que não é certo, mediante a palavra de Deus, O dia que né? nós estava lá, que eles foram dançar a quadrilha mesmo lá, né? Tinha uma mocinha que estava dançando depois lá, ela estava com uma roupa mais, né, descomportada, né? Um pouco mais indecente, mais vulgar, assim, né? E aí, cara, a Sofia ficou indignada, Ela né? ficou transtornada. Ficou indignada. Ela ficou, nossa, olha aí. Nossa, alguém, né, Ninguém toma faz uma nada. posição, alguém avisa. faz alguma coisa, alguém avisa ela, sei lá. Nossa, parecia que ela era sei mãe que, do menino. ela gente, ficou... Ela tava desnorteada. Ficou transtornada, assim, né? Aí, lógico, né? Ela é uma pessoa muito vergonhosa, ela é uma menina reservada, né? Ela é a mais velha nossa. Mas isso mostra pra gente Mas isso outra mostra coisa, valores. isso, o valor que ela carrega dentro dela. eu achei Porque acho que uma coisa assim incrível. que, até no contexto nosso, já que as meninas agora são maiores e a posição, né, que a gente se dispôs a fazer, né, por amor a Cristo, uma coisa assim que eu tomo muito cuidado é não colocar uma coisa desnecessária nelas. Por quê? Porque o que as pessoas mais falam? Fulano é filho de pastor. Fulano, Já é taxado, nossa, ela é assim, né? filho Já do pastor. tem esse- Então as pessoas têm o costume de pensar que filho de pastor é neto de Deus, né? Entendeu? Então E que tem que ser perfeito, E que tem né? que ser perfeito, né? E aí é uma coisa que eu sempre trabalho com eles. Eu falo, olha, gente, vocês não são filho de pastor. Vocês são filho do Eric, da Cristiane. O que a gente faz de forma eclesiástica não tem nada a ver em relação à paternidade suas. Então, assim, a gente precisa separar isso. Entendeu? Porque se vocês não entenderem que fora essa questão eclesiástica, fora ministério, vocês têm paz, quando vocês precisarem de nós, vocês não vão conseguir escorar, nem apoiar em nós. Porque fica uma responsabilidade muito grande. Né? Porque a pergunta das meninas para elas, amigas delas que conhecem a gente, é essa, né? Poxa, seu pai, ele é pastor? Ela fala, nossa, ele é tão diferente. O meu pai é pastor e ele é assim. O meu pai vai na igreja desse jeito, e ele é tão diferente e tudo mais, e tudo. Você vê que são jovens que estão afastando de pouquinho. É onde que chega, né, o Não tá em contexto chama de mais, né? chegar na adolescência, e aí o que acontece? Cria coragem, né? Sai. Isso. Mas por quê? Porque aquilo ali foi muito pesado, foi muito incisivo, É que não foi... acaba, antes de apresentar a Deus, apresenta o trabalho, né? E aí afasta, E aí né? o que acontece? Assusta. E é o problema da idealização dos filhos, né, cara? Tipo, meu filho, eu sou pastor, cara. Então eu preciso. Aí começa a colocar o filho pra fazer isso, fazer aquilo outro, um monte de peso, só que não aproxima ele de Deus. Não aproxima, aí o que acontece? O filho não tá alicerçado. Na hora que vai chegar os coisas, cara, qual que é a maior. Você pega a maior lance de todas as lideranças hoje. É justamente querer provar para as pessoas que o filho é bom. Sim. Para não ter esse tipo de acusação que você falou, cara. Tipo, a carta do meu ministério, olha aqui pra você ver. Meu filho, nem o cabelinho dele... Né, Nem o cabelinho tá nem desalinhado. arrepia pro outro lado, Nem cara. arrepia, tá desalinhado. Só que o nosso papel como pai e acaba que o trabalho vai ser uma consequência disso. Né, cara? Tipo, o nosso papel é criar os filhos, cara. Vamos apresentar Deus aqui primeiro. Porque na hora que, tipo, acontecer um BO, que ele tiver que decidir sozinho alguma coisa, estiver longe, ele não vai pensar no trabalho ou no pai, alguma coisa. Nossa, cara, Deus em primeiro lugar. E é difícil fazer isso, cara. E é aquele lance, né? Daí vai ser aquele momento que ele choca. Quem é Deus pra mim? Identidade, né, cara? Né? Quem que eu sou? Por que eu tô fazendo? Porque vocês ainda são crianças, então você ainda bota no caminho, não, vamos. Tipo... Vai chegar um momento que não é mais assim. E exatamente, é isso que é importante. Tipo, às vezes, no início, vai obedecer mesmo, cara. No depois eles vão decidir.
E aí é onde que eu acho que por isso que eles falam que a adolescência é o trabalho dobrado. É verdade, porque aí eles estão começando a criar o caráter deles, né? Estruturar de verdade. Estão começando a ter as próprias motivações, as próprias idealizações, as próprias convicções, a própria crença deles estão sendo alicerçada ali. E acaba que está ficando cada vez mais exposto para as coisas, né? E aí, tipo, eles já começam... Aqui em casa eu sempre falo para eles, antes a gente pegava vocês pela mão, vocês iam. Agora, se Jesus voltar, o Eric sempre fala isso para eles. Eu não posso dar a mão para vocês e levar vocês. Infelizmente, já não tá mais, né, já dentro do nosso papel, mais conseguir fazer isso, né? Antes a gente não conseguia, mas eles ainda eram mais inocentes, novos, né? belezinha. Igual a Isla falou, né? Orava para que... Eu orava para Jesus voltar logo, para eles ir, porque eles eram inocentes. Hoje eu oro para Deus, que eles venham realmente te conhecer, que eles venham realmente te amar, para que assim eles venham... De fato, esse é isso, o desejo, né, de todos nós cristãos, pros filhos nossos. Até eles falam pra mim bastante quando nós estamos na mesa, assim, tomando um café, almoçando, eles falam, no dia que nós tava comendo ali, eles estavam falando, o pai antes proibia nós de ver isso aqui, eu sou Frank, não sei o que lá e tudo mais, e tudo. Tudo só que, demônio, né? Isso, só que na cabeça deles, é lógico que naquele contexto que eu cresci de igreja mais... severa. Mas acho que não é nem severa, mais rígida, né? Com outros tipos de costumes, né? A gente precisava respeitar aquilo, então você foi ensinado daquele jeito, você vai ensinar conforme você aprendeu, né? Só que conforme a gente vai vendo eles crescer, você vai vendo eles se formar, você vai vendo a maturidade que eles carregam, e aí você começa a fazer o quê? Algumas coisas que antes você reprimia, você começa a deixar eles ver. Por quê? É o que nós estamos falando. Diante do pecado, eles não vão poder decidir não pecar por causa do meu pai. Nossa, eu não vou pecar porque meu pai é pastor. Eu não vou pecar porque senão minha mãe é brava, rapaz. Nossa, minha mãe vai dar uma coça em mim. Entendeu? Não, eles precisam decidir o quê? Cara, eu não vou pecar porque eu casei com Jesus. Tipo, eu fiz essa aliança com eles, né? Igual quando eu estava dando curso de batismo para eles, né? E foi algo maravilhoso. De tudo que eu estou fazendo nesses quase 3 anos pastoreando, acho que o melhor de tudo foi naquele dia do batismo. De batizar minhas meninas, sabe? Foi assim, algo que... Nossa, talvez um dia eu vou casar eles, né? Mas batizar eu não imaginava, né? E aí, quando eu estava dando o curso de batismo para eles, eu falei para eles, gente, quando vocês disser sim e mergulhar lá dentro, vai ser como assim, tá aqui a aliança minha e da sua mãe. Vai ser como se Jesus pegasse a aliança dele e colocasse na mão suas. E agora, a aliança suas, que era alimentada através da vida da minha e da sua mãe, passasse a ser agora entre você e ele. Então agora, não é mais eu com a sua mãe respondendo aquilo que vocês vão fazer, mas é você e Deus. Então vocês não estão casados com a gente mais, agora já é com Jesus. Né? E aí, quando a gente vê eles tomando algumas decisões, às vezes acerta, às vezes erra, às vezes faz o que é legal, às vezes não, e é normal isso, né? Porque tá em formação, aí você fala assim, poxa, legal. Né? Então, assim, até no dia que eu vi a Sofia, assim, ela olhava para mim, né, para ver que jeito que eu tava, né, qual que era a minha reação na hora, porque lógico, né, cara, eu fiquei constrangido, né, aí e tudo mais, minha esposa tá ali, minha filha, né, tudo, assim, eu disfarcei, peguei o celular, pus a mão aqui do lado, sentei a Alice aqui em mim e eu fiquei... Falei, parabéns, escolheu a melhor parte. Fiquei fuçando o negócio, né? Falei, eu fui lá para ver a Sofia, que ia participar, né? Do arraiá deles lá e tudo mais. Eu já tinha visto ela não estava na dança, então não tinha por que eu ficar perdendo tempo com mais nada, né? Depois a gente ficou para prestigiar e tudo mais, né? E aí aconteceu isso aí, e aí ela, né, eu aqui assim, e ela ficava daquele jeito, assim, ela olhava assim de um jeito assim, todo fervoroso. Eu falei assim, nossa, que isso, hein, varoa? Sabe? Mas é o que a gente vê assim, a respeito desse caráter está sendo moldado, está sendo formado. E assim, uma coisa que nós precisamos pensar é que é aquilo que o Lan falou, não existe um ideal quando você pensa em criar os teus filhos em chama, né? Às vezes, nós vamos ter que pegar para a mão, igual você disse. Quando é criança, igual os seus estão agora. Né? Também saber diferenciar isso, né? Porque, um exemplo, o Lan, às vezes a gente está no podcast que ele comenta do Pedro, das convicções que o Pedro já tem. Faz isso. Por quê, pai? Ele é questionador. Então, significa que ele já está num estágio diferente, né? Do que
a Helena, do que a Maria estão. Até mesmo no domingo agora, aqui no culto, eu segurei os grandões aqui. Eu vi que você estava pregando e falando Pedro. Falei, cara, eu acho que é o Pedro que tá no culto. Cara. Eu Não é o segurei Pedro eles. que tá usando a Bíblia. Eu segurei eles aqui, deixei os maiores aqui e tudo mais, né? Porque sempre falava, uma hora vai dar uma aulinha pra nós lá, não sei o que lá. Até uma hora eu vou lá dar uma aulinha pra eles. Mas eu segurei eles aqui por causa assim que eu queria segurar eles, eu queria que eles sentissem o negócio. Na hora que tava acontecendo, vocês estavam tudo... Sabe quando fica meio... sei que e tal, assim. Então eu segurei eles porque é contexto diferente. É uma formação diferente, né? E agora não tem como, às vezes, a gente querer aplicar algo que a Sofia está vivendo na Alice, porque a Alice não aguenta, sabe? Ela não vai aguentar. Então, assim, é diferente essa situação. E, às vezes, quando a gente não tem essa ciência, a gente acaba falhando nessa formação, né? Às vezes, quando a gente não consegue enxergar, uma coisa que eu sempre falo para a Cris, e eu sempre tento fazer isso sempre que possível. Eu sempre tenho o costume de andar com eles separado. Então, eu saio com a Sofia separado, a gente vai às vezes tomar um café, aí a gente conversa algumas coisas, eu pergunto para ela, e aí, como é que tá as coisas, como é que tá sendo a escola agora no período integral, né? Como é que tá as coisas suas, tá tudo tranquilo, tá dando conta, tá se sentindo sobrecarregada. Na questão da igreja, na questão do teclado, você tocar, como é que você tá, a escolinha. Então, eu sempre busco ouvir ela, né? Assim, ser amigo dela, eu especulo namoradinho, né? No entanto, que ela conta também quando alguém manda bom dia, boa tarde para ela, fala um oi, sabe? Bom dia. Aqueles que manda bom dia para ela, né, Vaso? Né, Alexandre? Fala o nome aqui. Sabe? E assim, é por causa disso. Acho que dessa amizade, cara. Porque essa construção dos filhos em chama precisa ser isso. Uma coisa que eu penso muito é aquilo que a gente falou no domingo aqui. Jesus, ele não está em busca de ferramentas. Jesus não quer novas pessoas no ministério. Ele não está buscando nada disso. Ele morreu na cruz para ele deixar de ser o único e passar a ser o primeiro. Do quê? De outros filhos de Deus. Então, assim, qual que é o objetivo nessa construção dos filhos nossos em chamas, na presença? Cara, é ensinar eles como ser amigo de Deus. É ensinar eles o quão é importante ser essa amizade, o quanto que é legal ser amigo dele, que ele não é esse lance que a religião demonstra, esse peso todo, se Deus sim e tudo mais. Mas que sim, existe um inferno, existe um céu, existe algumas coisas que precisam ser respeitadas, precisam ser guardadas, mas que ele, não digo que ele entende, mas ele respeita os nossos estágios de maturidade e de desenvolvimento. E por isso ele deixou o Espírito aqui para nos ajudar nessa constante evolução, né, cara? Então você acha que é uma coisa que todos nós como pais precisa ter isso em mente. É inevitável, porque senão daqui a pouco vocês estão tentando aplicar na Helena o que cabe no Pedro e não vai servir. É a mesma coisa tentar colocar uma roupa do Pedro na Helena. E são totalmente diferentes também, né? Não tem como. Isso que eu ia falar agora. Não é? Os perfis são diferentes, né? As formas de ação. A Helena é o lãzinho puro. Dá pra ver. Ela gosta de desafiar. Você fala com ela, ela fala, né, tio? Sabe? Vai tirar uma foto, ela vai assim, sabe? É diferente, né, cara? O Pedro já é diferente, a Maria é diferente. É igual as meninas nossas. E é difícil isso, né? É difícil, cara. Mas é igual nós tava falando, né? É um difícil necessário. E é esse ponto que você falou do batismo aí, cara. Às vezes o sonho dos pais, né, é formar os filhos. Nossa, qual que é o maior sonho do seu filho? Ah, ele com diploma, é ele com canudo, né? Ele com não sei o quê. Cara, pra nós isso aí é legal, é bom demais, cara. Mas o maior sonho deveria ser os nossos filhos rendidos aos pés de Jesus, cara. Né, cara? Nossos filhos decidindo por Cristo, coisa que eles vão precisar fazer. Né? Igual eu costumo falar, cara. Nossas crianças sabem as histórias bíblicas. Sabe? Igual eu estou ensinando eles lá, Deus Criador. Citando lá os versículos e tal. Cara, eles conhecem algumas histórias, conhecem algumas coisas. Tanto que às vezes a gente acaba sendo redundante, né? Repetindo algumas coisas. Só que eu tenho na minha consciência, cara. Isso não é inútil. Isso é importante. É importante, né? Trazer essa bagagem. É a nossa função como pai. Entendendo que não é uma causa e consequência. É algo que nós precisamos fazer como filhos, como pais, né? Só que em algum momento eles vão decidir. Assumir o papel deles, né? Eles vão precisar ser... Tipo, filho, eu me arrependo por você. Não tem como. Preciso ter essa consciência.
que uma hora eles vão decidir. E é onde muitas pessoas elas se frustram de uma maneira tão grande de ter essa expectativa de causa e efeito, cara. De criar o filho onde geralmente é ambiente mais rígido, né? Igual vocês tem muito disso. Você vê muita gente presa. Por quê, cara? Colocou ele dentro da regra da igreja. Ele não apresentou Jesus para ele. Verdade. Tipo, esse é a maior dificuldade das pessoas. Aí na hora que cresce, quer viver tudo que nunca viveu, mas não é porque, sabe, sente a necessidade daquilo ali. Não, mas é porque sempre foi privado daquilo ali. Então ele Exato. não aprendeu a diferenciar. De, tipo, eu sempre falo para as meninas o seguinte, quando elas querem fazer alguma coisa, eu falo para elas, eu acho o seguinte, se fere a santidade de Deus, tá errado. Exato. Se não fere a santidade de Deus, cara, não tem problema. Se não tá te afastando de Deus, não tá ferindo a visão das pessoas de Deus por conta do que você tá fazendo, não tem problema. Eu sempre falo isso pra elas. Até eu acho que eu não sou tão pega com essas questões por conta disso, porque eu costumo olhar pra essas coisas. Então, aí essas crianças que crescem nesse perfil, né, de estar sendo obrigado, e não conhecer Jesus, estão ali só para cumprir um script. Elas, na hora que chega o momento delas de decidir o que elas vão fazer, elas querem fazer o quê? Seguir Cristo? Não, elas querem viver tudo aquilo que elas não viveu. Por quê? Porque aquilo sempre foi proibido. E tem o lance de que tudo que é proibido é mais gostoso. Então, estiga, não adianta, estiga, né? É aquele acesso da curiosidade, né, Tá cara? proibido de ler a Bíblia, hein? É conhecer o Deus do pai dela. O Deus dela. Nesse primeiro momento, a gente tá apresentando o nosso Deus mesmo, né, cara? Mas é o lance aqui, cara. Vai chegar um momento que Deus, o senhor vai ter que se revelar ali e eles vai precisar caminhar. Mas É acho que só também essa chega base, né? Na forma como a gente tá mostrando isso pra eles. Isso. Se a gente for Exato. muito rígido, eles não vão querer isso faz conhecer. sentido. Exatamente. Isso faz todo Exatamente. Quando a gente vai criar filhos, no começo, existe esse aspecto de você tem que levar, por exemplo, o meu filho, vamos supor, a Maria fala, pai, não quero ir pra igreja hoje não. Foi, filho, você não tá nessa idade, você quer ainda não? Sim, com Você certeza. vai. Mas vai chegar algum momento, que, conforme ela vai crescendo, ela vai tendo um pouquinho mais de Vai ter um convicção. entendimento. Exatamente. E aí ela, poxa, vai tomar, nesse ponto, vai tomar a decisão. Cara, e não tem que, o pai vai brigar, vai perder o filho, mas não vai conseguir salvar, às vezes, da maneira que vai querer lidar. Porque e você acaba acaba... afastando, né? Exatamente, Em vez de você cara. trazer para próximo. Acho que a maior dificuldade dos pais, que pelo menos, que como nós temos muito contato com jovens, você enxerga muito isso. Os pais que eram nesse coisa mais cabresto, mais duro, né? Que falava. Os filhos na adolescência acabavam se afastando. E aí, em vez do filho correr para perto do pai, não, ele corria do pai. E o pai, em vez de conseguir aproximar do filho, não, ele afastava mais o filho. Por quê? Porque toda vez que ia falar, era martelado. Toda vez que ia falar, pá, martelado. Então, você não acabava ficando sem espaço, né? E aí, tipo, fora o dano psicológico que causa nessas crianças. Cara, assim, Nossa, eu acho que essa é a pior das coisas. A questão psicológica. Porque, cara, aquela pessoa fica tão pega naquilo ali que acaba deixando de enxergar o que está realmente passando ali naquela pessoa, naquele filho. O que realmente ele está vivendo, o que ele está sentindo. Igual esses filhos que são assim, a maioria deles vive de máscara. Vive tudo aquilo ali de máscara. Aí você vai ver fora do contexto, você fala assim, nossa, esse daí era aquele mesmo da igreja? Mas por quê? Porque ali ele tem liberdade. E querendo ou não, o mundo abraça. Exatamente. O mundo oferece o que você não oferece, oferece o abraço a qual você não ofereceu, oferece o ouvido a qual você não ofereceu, fala, né, que querendo ou não entende. E eu acho que assim, é o papel nosso fazer isso. Você vai concordar? Claro que não, você não tá ali para concordar com tudo que ele tá fazendo. Os pais têm que educar, né? Mas tem hora, cara, que não adianta você querer ser incisivo. Não adianta, porque daí você afasta. E aí, qual é a chance que você vai ter de falar de Cristo para ele? Cara, ele vai querer viver longe do você. Ao ponto de que, tipo, a sua presença não faz mais peso na vida dele. Ele prefere viver longe de você. E aí, automaticamente, se você consegue viver longe dos seus pais natural, cara, que você tá ali, você abraça, você vê... Você acha que você não vive longe de Deus? Lógico que vive. Afinal das contas, Deus, você não vê ele ali materializado, você não sente ele ali presente, de verdade, assim, né, em carne e osso. Então, se você vive longe dos seus pais, você vive longe de Até Deus. a própria Bíblia fala isso, né? Se a gente não sabe amar as pessoas que a gente vê, Sim, a gente não ama nesse Deus. sentido. Então, se a gente se afastar das pessoas que a gente vê, no caso, a referente à paternidade, para afastar de Deus
é Pois batata, é, né? é. E assim, acho que tem coisas que a gente precisa mesmo tomar cuidado, né? Nessa questão da criação dos filhos, principalmente naquilo que a gente tenta ser muito incisivo. Eu vivi uma fase assim que foi difícil mesmo, realmente, tanto para Cris quanto... Assim, eu acho que na época minha de religiosidade, foi a época que ela nunca converteu. Quando eu estava afastado de Deus, foi ela que converteu. Aí levou eu para Jesus de volta. Sabe? Então, assim, é um negócio doido. E as meninas, chegou uma época que essa questão de leitura, porque eles são igual a Cris nessa questão, eles são de oração, sabe? Várias vezes a gente já entrou no quarto, às vezes eles estão orando, tal. A Vitória, quando morava com nós aqui mesmo, sempre tirava momentos de oração, fazia semanas assim de oração e leitura. E aí, numa época, eu comecei a meio, cara, vocês têm que ler, você precisa ler, precisa isso, aquilo, outro, tal. E assim, a Sofia com a Pieta, com a Alice, muita dificuldade nisso. A Pieta fazia porque ela queria me agradar. Eu dava pra saber. É o que nós estávamos falando do psicológico. Isso, a Pietra Entra tem nesse esse lance. Daí chegou uma hora que eu comecei a orar muito, cara. E aí eu falei, Deus, eu não quero isso, entendeu? Eu queria que o Senhor me desse outras maneiras, sabe? E aí uma coisa que Deus falou para mim no meu coração foi até através do Zé Paulo, irmão do Lian. Porque o Lian sempre falava, eu sempre converso com o Zé Paulo, porque o Zé Paulo tá vivendo outro contexto de maturidade com os filhos, porque os filhos dele já são bem mais velhos, tal. Daí eu conversando com o Zé Paulo, ele falou assim, Érico, cara, sabe uma coisa que eu faço muito? Eu ouço. Porque eu já falei tudo que eu tinha que falar, agora eu só ouço. Sim. Daí eu falei, é. E aí foi onde surgiu essa ideia de sentar com eles de forma separada, de forma aleatória, né? Ouvir, e às vezes nesse daí falar alguma coisa, às vezes quando eu estou fazendo uma caminhada com a Alice, e aí a gente vê algo assim, daí eu puxo um exemplo. Né? Por isso que as meninas sempre falam, o pai, quando ele sai alguma coisa com a gente, ele conversa uma coisa que tá desalinhado. Cara, tem uma vez, cara, várias vezes nós tá indo pra... Não, hoje em dia nem tanto, né? Faz tempo que eu não vou na Vila Olímpica com eles lá. Mas você pega o caminho lá, cara, você pega o peso, assim, na igreja, assim, aquele jeitão daí duro. No caminho, cara, meu Deus, cadê meu filho, cara? Tem uma vez que eu gravei ele, muito tempo atrás. Nós morava até numa outra casa ainda. E aí tinha combinado com ele de levar no pasto lá pra pegar esterco, ele queria plantar, esse negócio das coisas da cabeça aí, cara. E aí eu gravei um pouco dele falando que tinha um amigo dele falando, acho que até a Fernanda depois no grupo comentou assim, nossa, o Pedro fala tudo isso. Por quê, cara? Porque é a liberdade dele ali, cara. Só que é o que vocês falaram, cara. Em contexto totalmente diferente. Totalmente diferente, cara. E aí acaba que você fica, puxa Deus do céu, e agora, hein, cara? E qual que tá sendo, qual que tá sendo ele mesmo? Ou é ele preso, ou é ele mais solto? E é o lance esse que você tá falando importante, cara, demais. De criar ambiente, assim, né, pra ir falar. E eu vou falar pra você, rapaz, lá em casa, lá, eu por causa de ter esse jeitão mais duro, né, mais... Sério? Rapaz, mas nem parece. Tem que fazer, porque tem que fazer, cara. Não cumpre. Vamos fazer isso. Não, primeiro obrigação, depois diversão. Vamos fazer. Eu falo isso também aqui em casa, é minha frase. Exatamente, cara. Então acaba que, mais quando tem esses momentos assim, de sair, de tudo, aí é outra conversa, cara. É outra conversa. Você é que faz a arte, né, Isa? Eu sei. Faz arte junto, né? Já entendi, já. Eu vejo assim que as crianças, quando eles são pequenos ainda, eles são como páginas em branco, né? Você tá ali, você ajuda a desenhar, você ajuda a pintar aquela página, a colocar as coisas nela. Na hora que eles estão já na adolescência, não, eles já estão passando aquela página, né? E aí eles vão chegar no momento a qual eles vão escrever as próprias páginas deles, eles mesmos. E aí, tipo, tudo que eles vão escrever dali pra frente, tudo que vai acontecer dali pra frente, vai ter alguma base do que eles foi escrito nas primeiras páginas. E aquelas primeiras páginas, eu sei que foi o responsável por escrever, né? Por estar participando daquilo ali. Então, eu vejo que, assim, para que lá na frente eles se tornem adultos em chamas, automaticamente, ali na fase inicial deles de criança, isso já tem que ser implantado lá. E é severidade? Não. É amor, né? É dedicação, é aquele lance do... se o seu coração é como o meu coração, sobe na carruagem que eu te mostro o zelo que eu tenho pela obra do Senhor, Sim. né? Eu vejo muito isso aqui nas meninas, principalmente na Sofia, que é mais velha, cara. Eu observo assim, cara, ela ama a escolinha. O dia que ela não tá servindo, ela fica deslocada, ela não sabe o que ela faz. Parece que alguém que eu conheço. Ela não sabe o que fazer, sabe? Por quê? Porque
pra ela aquilo ali é natural, faz parte, né, da criação dela, do contexto de estar participando, de estar servindo. Essa semana mesmo ela não teve nada. Aí ontem minha mãe trouxe o meu sobrinho pra ficar com a gente aqui, né? Ela ficou o tempo todo com ele. Não deixou, né? Ficar, dormiu com ele. Só na hora de trocar, fazer algumas coisas. Ela trazia pra Cris, que ela ficava com medo da mamãe, de afogar, as coisas. Mas fora isso, acho que, sabe? Eu não tive na escolinha esse final de semana. Então, meu primo pagar tá o aqui. atraso aqui. Você vê que fazer isso isso com vai ele. fazer diferença na vida deles lá na frente, em quem eles vão se tornar. Eu falo pra ela, cara, a Sofia vai ser uma mãezona, mano. Sim. Eu olho ela assim, cara, sabe aquela... Você até bava no canto da boca pra falar assim, cara, a Sofia vai ser uma mãezona. Eu falo pra ela, Sofia, cara, não seja igual eu. Seja diferente de mim. Eu sempre falo isso, não. Seja diferente de mim. Porque, assim, eu amo ser mãe. Eu acho que eu nasci pra ser mãe. Eu falo pra todo mundo que desde criança o meu sonho era sempre ser mãe. Eu nunca imaginei, tipo, eu ser outra coisa. Eu sempre imaginei eu ser mãe. Tanto que trazer pra mim, eu fico pra mim. Nesse contexto. E eu vejo ela assim, cara, cuidando da escolinha, fazendo as coisas. E às vezes eu preciso de ajuda, ela vai me oferece o suporte a qual eu preciso, como se ela fosse adulta, né? E aí eu fico olhando, eu fico pensando, cara, lá na frente, que mãe que ela vai ser? E aí eu falo pra ela assim, Sofia, seja só sempre seja melhor que eu, cara. Olha para os meus erros e faça diferente. Porque assim, a gente não é perfeito em tudo. Você vai errar. Mas procura olhar pessoas, eu acho que é tipo você peneirar, né? Olha as pessoas a qual já errou. E, cara, se ela já tropeçou ali, não vai ali que você vai tropeçar ali também. Eu sempre falo pra eles, cara, nós já vivemos coisas que vocês não viveram, então se deu errado pra nós arrebentamos a cara, não vai lá porque nós sabemos o que nós tá falando. Ontem a Cris falou um negócio pra mim que eu fiquei até feliz, cara. Nós tava falando sobre esse negócio de mãe mesmo. Daí nós falamos da Piedra. Ela falou assim, eu acho que a Piedra vai ser uma mãe mais igual a Isla. Mais amorosa, né? Que tá ali junto, mais tranquilona e tudo mais. Falei assim, então tá bom. E eu fiquei porque as duas já estão feliz andando com isso, junto, porque é a parte que já eu forma tenho ela. dificuldade. Tá, Isla. Tá entregue. Faz o que eu preciso fazer, tá? Eu achei super incrível. Falei, cara, ela só precisa desenvolver esse lado que ela não tem, né? De assim, do cuidado. Mas é porque ela ainda também não é tão mais Sim. velha. Então, Ela tem 11, 12? ela ainda não... Tem 12. tem 12. Então. Ainda não mudou, só que a Sofia já tinha... Então, assim, eu acho que cada um tem o seu estágio. Igual eu falei, eu já me vi assim desde criança sendo mãe. Já era outro tipo de vida também, né? Ela não, ela tem a mãe dela que faz tudo por ela. Então, tipo, ela nem vive esse contexto, né? Sim. Quando precisa, a Sophie que faz. Por quê? Porque na minha ausência, ela é a mãe nesse rolê, né? E aí, tipo assim, eu olhei pra ela, falei pra ela, cara, eu fico feliz dela ser a Isa, porque eu sei que é a parte que eu não tenho, que eu queria ter. E aí, tipo, na minha cabeça é tipo, nossa, esse mais esse, completo. Vai dar certo. Sabe? Vai dar certo. É a chave que vai dar certo. A chance, é mais fácil ela aprender essa parte que eu já tenho do que ela aprender a que eu não tenho. Porque isso daí já vem dela. Né, é essência. É espontâneo dela. Né? É isso. E é tipo, eu vejo que é assim, vem de criação, vem do seu próprio jeito, né? Eu não sei ser essa pessoa, nunca fui essa pessoa, nunca tive isso de verdade. Então, é coisas que eu aprendi a viver sem, então eu tenho muita dificuldade com isso. Agora, ela não, ela já é assim, na questão da Isa. Eu acho isso incrível. Eu fico pensando, eu queria tanto ser assim, porque daí eu sei que a chance dos meus filhos darem certo, cara, é muito mais fácil. Porque talvez não é isso que eles precisam, né? Eles precisam disso. É um abraço, é uma palavra, é um tempo junto, é um sentar pra brincar. Não é eu ali servindo. É o lance do relacionamento. É a mesma coisa voltando pro lado de Cristo, né? Não é o lance do servir. Igual Vem depois, né? Que igual o de Cassou ficou, ai, mãe, não sei o que eu faço, não tem o que eu fazer. Eu falei, Sofia, vai adorar. Antes de você servir, você tem que adorar. Então, a gente adora servindo, é uma forma também, né? Porém, a gente tem que ter um momento de adorar. E assim, dentro do contexto, né, de Deus, é a mesma coisa. E assim, eu olhando assim, eu fiquei super feliz. Falei assim, não, a Alice eu ainda não consigo observar, porque ela ainda é mais criança, né? Ainda não tem nada tem menos formado, formação, né? Mas eu acho que assim, de certa forma, nós estamos no caminho certo. Eu deduzi que no que a Sofia falou, nas pequenas coisas que a Pietra faz, eu deduzo que assim, nós estamos no caminho certo. Principalmente ao olhar os filhos de outras pessoas. E aí eu fico pensando, não aquele lance do jogador, né, lógico. Nem da comparação. Nem de comparação, porque a gente também pode, o filho da gente também pode errar.
Talvez, pode ser que eles sejam assim só na nossa frente? Pode ser. É. Eu sei que o que eu tenho que fazer, eu tô fazendo. É. Acho que é isso que a gente tem que pensar como pais. Cara, eu tô fazendo a minha parte? Será que eu tô sendo omisso em alguma coisa? Será que eu tô deixando de fazer alguma coisa? Eu me cobro muito nessa questão. Será que aquilo que eu tô fazendo é a parte que eu preciso fazer? Porque às vezes a gente acha que tá fazendo a nossa parte e não tá, né? Por isso que é importante a gente ouvir. Né? Tem hora sentar, ouvir. E você só vai conseguir ouvir se você tiver essa liberdade, se você criar essa liberdade. Até Se pra você eles não confiar criar, em você. Porque se senão, você não criar, eles não vão falar nunca. senão eles vão sempre falar aquilo que você quer ouvir, né? Sempre falar aquilo que você quer ouvir. Ou talvez nem Exatamente. fale. Pessoal, então, baseado naquilo tudo que a gente conversou, que acho que é muito isso, tá? Se fosse pra gente ponderar alguns pontos importantes aqui, meu irmão, para de ficar idealizando o filho perfeito, tá? E abraça o filho que você tem, sabe? E cuida dele. Gere no seu filho esse desejo de Cristo, não a partir de regras e citações de coisas que você está ouvindo e absorvendo. Às vezes o que funciona para o Lan não funciona para mim. Sabe? A Isla falou sobre perfis diferentes. A gente precisa entender isso, que acontece isso muito. Os nossos filhos não são iguais. É o exemplo que eu dei no domingo das gêmeas da minha prima aqui. As duas são DNA, semelhantes, né? Iguaizinhas, mas DNA é diferente. Aqui, ó, Digital. a digital é diferente, sabe? Por mais que eles se pareçam, é diferente. Então, você ter essa mentalidade disso também, né? Permitir que eles conheçam o Deus deles, não o seu. Entende? Porque a gente vai instruir, mas eles precisam conhecer o Deus deles. Uma coisa que o pastor Juscelio fala muito, para nós que somos pais, sacerdote, é que pai dá caminho. Então, o que é dar caminho? É colocar ele virado para o lado certo e falar, vai. Não é falar, segue eu, anda atrás de mim. Não é isso. É dar caminho, vai. Sabe? Então, tenha isso em mente, porque isso é muito importante. Então, é isso, tá? Que você possa buscar com essas ações aí. Eu espero que aquilo que a gente tenha conversado aqui tenha edificado a vida de vocês. Tá? Nós não estamos buscando construir filhos perfeitos. Tá? Filhos em chamas não são filhos perfeitos. Nós estamos procurando construir pessoas que vão se tornar discípulos de Jesus. E criar filhos também é discipulado. Por mais incrível que pareça, também é discipulado. Então, discipule seu filho, ame ele. Eu vi o pastor falar uma coisa hoje de manhã, até aquele pastor lá, o Vitor Azevedo, sabe? Herejão. Né? Então, mas ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele estava falando a respeito da gente como igreja, que a gente quer colocar as nossas regras e fazer com que as nossas regras se tornem leis. Né? Quando, na verdade, Jesus disse assim que os discípulos dele seriam reconhecidos por amar. Então, assim, cara, coloca como regra de fé para a sua vida cristã esse amor, principalmente dentro da sua casa. Porque é isso que vai gerar os teus filhos em chama. Porque se eles aprenderem a amar você e você amar eles, consequentemente, eles vão amar Deus. E isso basta e é suficiente. Beleza? Então, é isso. Por hoje é só. E você já sabe, né, meu irmão? Escreve mais uma vez, curte, comenta agora embaixo um negócio sobre o tema aqui. E é isso. E deixa a dica, top. Conta sua experiência, né? Comigo foi assim e tal. E compartilha esse vídeo com mais pessoas para edificar bastante pessoas aí, bastantes irmãos, né? Verdade, verdade. Queria agradecer a participação de vocês duas. Foi muito importante para nós, né? Foi muito importante, né? Porque nós sabemos que para elas estar aqui com a gente hoje, elas também tiveram que quebrar esse lance aí de estar nas câmeras, aí, que é algo que elas não gostam, né? Mas foi muito importante para nós, porque é como eu disse no começo, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente carrega, só funciona porque eles estão com a gente. Beleza? Então é isso, meu irmão. Né? Nós estamos terminando aqui. Então, fica com Deus e não se esquece. Nós seguimos firme, sempre surfando naquela onda, que é o que, Ana? A onda do discipulado, É o discipulado, meu irmão. Vamos junto. Deus abençoe, hein? Amém, é nóis. Deus abençoe.